A palestra sobre o tema Fenômenos mediúnicos e paranormais no cotidiano, com Luiz Gonzaga Pinheiro, que já nos deu uma palestra ontem. Aos que vieram apenas hoje, Luiz Gonzaga Pinheiro é natural de Fortaleza, no Ceará, onde exerce a profissão de professor, engenheiro pela Universidade Federal do Ceará, é palestrante e doutrinador no Centro Espírita Grão de Mostarda. Escritor de diversos livros, 26 no total, entre eles O Perispírito e Suas Modelações, Diário de um Doutrinador, Doutrinação, a Arte do Convencimento, Mediunidade, Tire Suas Dúvidas, Desobsessão, a Terapia dos Imortais, entre outros. Com vocês, Luiz Gonzaga Pinheiro. Boa tarde a todos. Hora boa de fazer palestra, todo mundo de estômago cheio, né? E ontem eu passei um checho em vocês direitinho. Pensavam que eu era palestrante. Eu não sou palestrante, sou só um conversador. Não sei se vocês ouviram falar num personagem chamado Nasruddin, do século XIV. Ele gostava de fazer palestras na mesquita, mas não tinha uma boa fluência verbal, nem profundidade no conhecimento. Então, uma vez, o convidaram para determinado tema e ele disse: eu vou, sexta-feira, estarei lá na mesquita. Então, quando chegou na mesquita, ele fez uma pergunta: ó fiéis, vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E o povo disse: não, nós não sabemos. E ele disse: não sabem? Tem uma doutrina e não sabem nada sobre essa doutrina? Venho assistir uma palestra e não sabe qual é a palestra? Pois eu me recuso a falar. E foi embora, e o povo ficou chateado com aquela desfeita, mas o reconvidaram. E ele disse: eu vou, sexta-feira eu vou. E fez a mesma pergunta: ó fiéis, vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E o povo já precavido disse: sim, nós sabemos. Ele disse: pois se sabe, não adianta eu falar sobre o que você sabe, pode ir embora. E novamente foram à casa do Nasruddin. Disse: não, realmente nós queremos ouvir a opinião do senhor sobre esse tema. E ele disse: eu vou. Na sexta-feira ele fez a mesma pergunta: ó fiéis, vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? Aí um camarada se levantou e disse: uns sabem e outros não sabem. Ele disse: pois quem sabe ensina quem não sabe, e depois vocês vão para casa, né? Então, é mais ou menos isso a minha função ao contar as histórias do espiritismo e da minha terra. Fenômenos mediúnicos e paranormais no cotidiano, porque eles ocorrem cotidianamente. A interação entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo material, onde nós encarnados convivemos, é muito grande. Ocorrem interações, troca de pensamentos, inspirações, induções, desejos, a todo instante. Isso porque as pessoas que nos amam
continuam nos amando após a morte. E as pessoas que nos odeiam continuam nos odiando após a morte. E se existem sentimentos que exigem uma proximidade, são esses dois. Quem ama gosta de estar próximo do ser amado. E por incrível que pareça, quem odeia também, para se vingar. E às vezes eu pergunto aos colegas que nós chamamos de obsessores, eu disse, mas meu irmão, não é natural você não gostar de uma pessoa e se afastar dela? Ele disse, não, a gente quer ver o gemido, não tem graça nenhuma a gente querer se vingar e ficar longe sem ver ele, chorar sem ver ele, sofrer sem ver. Então esses dois sentimentos nos aproximam. E o papel do doutrinador, chamado doutrinador, é administrar esses conflitos. Como é espiritismo com espíritos, e não pode haver um espiritismo sem espíritos, porque a doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas. Se nós tirarmos os espíritos da doutrina, não resta nada. Então, sempre começo com a citação do senhor Allan Kardec. Aí está. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. E poderíamos, em consonância com o tema e com o nosso pensamento de que só existe espiritismo com espírito, fazer a seguinte pergunta: como foi elaborada a codificação espírita? Como Kardec conseguiu de si próprio escrever e adicionar a isso os conhecimentos dos espíritos para compor a codificação? O Livro dos Espíritos, que é a maior entrevista do mundo, foi feito totalmente com respostas dos espíritos. O livro Céu e Inferno, que é pouco lido entre nós, foi todo feito com evocações de espíritos. Alguém se suicidava ali, um mês depois era evocado para saber quais as suas condições no mundo espiritual. Se conferia com as penas e as recompensas futuras que as religiões nos ensinam. E quem se der a curiosidade vai ver que lá existem espíritos felizes dando o seu depoimento, espíritos que odeiam, suicidas, homicidas, todos eles compareciam sob convite para dar o seu testemunho de que a cada um estava sendo dado segundo as suas obras. E veio aquela questão de ontem, se todos somos médiuns. Já vimos que alguns não são, né? Então, mas todos sofrem influência. O fato de todos nós sofrermos influência, isso indica que essa interação entre mundo dos espíritos e mundo material é constante, é cotidiana, é milimétrica, nos mínimos assuntos, sejam científicos, filosóficos, artísticos, religiosos. Existem testemunhos de que os espíritos auxiliam, e essa é a proposta da nossa conversa. Ver, tanto nos relatos religiosos da Bíblia, como também nos relatos históricos, como os espíritos atuaram e como deixaram lá sua marca, sua interação entre nós. Essa
Esse é o teor da nossa conversa. E vamos começar pela Bíblia. Em Apocalipse, nós podemos ler: eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. Nós vamos fazer nesse relato a citação de fenômenos mediúnicos, fenômenos paranormais, fenômenos medianímicos, bem descritos ontem. Os fenômenos mediúnicos exigem a contribuição, a presença, a atuação de um desencarnado. Se ele não estiver presente no contexto, aquilo não é um fenômeno mediúnico, pode ser um fenômeno paranormal ou anímico. E o fenômeno medianímico, ele tem a participação tanto da parte mediúnica como do paranormal. É uma mistura desses dois. E vocês vão ter a oportunidade de ir examinando cada um e dizer para si mesmo: isso aí é um fenômeno mediúnico, ou então isso aí é um fenômeno paranormal, ou pode ser um fenômeno medianímico, porque com as definições que vocês já detêm, são muito capazes de fazer isso. Então aí está o primeiro fenômeno: ele foi arrebatado, ele foi desdobrado, e em espírito ele ouviu uma voz como de uma trombeta. E essa voz, se ele ouviu a voz era de um espírito, ou de mais de um. Então isso indica que houve a participação de um desencarnado, portanto um fenômeno mediúnico. Vocês também já devem ter lido ou visto em filmes esse fenômeno da escrita direta. E está descrito aí pelo senhor Allan Kardec, no livro dos Médiuns, o aparecimento das 3 palavras célebres no festim de Baltazar. Todo mundo na festa, curtindo, bebendo, se alimentando, quando de repente aparecem essas 3 palavras na parede, provocando grande assombro nos presentes. Aí estão as 3 palavras: Mene, Tekel, Upharsin. E a tradução ou o significado de cada uma delas: o teu reino foi avaliado por Deus, que decretou o seu fim. Logicamente, Baltazar ficou muito perturbado com essas 3 palavras, que constituíam em si um julgamento, um decreto. O decreto indicando o final do seu reinado, né? Foste pesado na balança divina, né? E estás em falta, ou seja, não cumpristes bem o teu papel de soberano, que deve ser proteger o povo, auxiliar em suas dificuldades. Esse é o papel de todo dirigente. E a terceira palavra dizia que o reino estava perdido. Perdido, logicamente, porque seria entregue nas mãos de outro soberano. E isso é uma interação direta, sem rodeios, ostensiva do mundo espiritual. Isso aí chama-se a hora do basta. Chega. E para que ele ficasse bem ciente da existência e da atuação espiritual, os espíritos foram bem ostensivos. Temos também o fenômeno de materialização. A luta de Jacó com o espírito, descrita na Bíblia, é o fenômeno típico de materialização.
pois esta só poderia realizar-se, esta luta, na condição do relato bíblico, se o espírito contendor, lutador, se encontrasse materializado. E aí está uma foto de materializações nas quais o senhor Peixotinho contribuía com o seu ectoplasma para tornar visíveis e palpáveis os espíritos. Fenômeno de transporte descrito em Reis. O profeta Elias alimentou-se graças a um anjo que lhe depositava ao lado pão cozido debaixo da cinza. Toda a Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. E aí é um fenômeno de transporte que, segundo o senhor Allan Kardec, traduzindo o pensamento dos espíritos, ocorre quando um médium e um espírito cedem cada qual dos seus fluidos 50% de um e 50% do outro. Com esse fluido eles envolvem o objeto, qualquer coisa que queiram transportar. Isso fica invisível e eles largam onde quiser, tornando aquele objeto, alimento, ou seja o que for, visível. A levitação, essa é uma fotografia de um médium paulista, Mirabelli, que ele levitava e muitas vezes praticou a levitação, existindo várias fotografias com ele suspenso. Em Ezequiel, também na Bíblia, lemos o seguinte relato: também o Espírito me levantou e me levou consigo, e eu me fui cheio de amargura na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor estava comigo, confortando-me. No capítulo 15 da Gênesis, encontramos a descrição de um transe mediúnico. Ao pôr do sol, veio um profundo sono sobre Abraão, e um horror grande e tenebroso o acometeu, e lhe foi dito: saiba desde agora que tua posteridade será peregrina numa terra estrangeira, e será reduzida à escravidão e aflita por 400 anos. Então, sobre ele veio esse torpor, e os espíritos sopraram aos seus ouvidos a sorte futura do seu povo. A mediunidade auditiva é também muito comum. A Bíblia é cheia de anjos, de palavras, de alguém que sopra palavras. Moisés, no Monte Sinai, ouve a voz dos espíritos. Quem ouve é quem tem aquela condição de ouvir, quem tem o seu perispírito expansível, o que caracteriza o médium. Então, ele ouve a voz dos espíritos, julgando ser a do próprio Deus, porque existe uma controvérsia se aquele espírito que ditou os 10 mandamentos era mesmo Deus, ou era o espírito protetor do povo judeu, ou era um outro espírito superior. Acho que nós não saberemos. Jesus, por ocasião do batismo no Rio Jordão, ouve uma voz que lhe diz: tu és aquele meu filho especialmente amado, ou bem amado. Em ti é que tenho posto toda minha complacência. Mediunidade curadora.
Existe um relato na codificação que ao tempo de Jesus a mediunidade estava disseminada, muito disseminada. E também à época de Kardec houve uma invasão organizada, segundo Herculano Pires, de desencarnados, para que o fenômeno fosse devidamente exercido e conhecido, e as interações espirituais foram muito ostensivas, desde as mesas girantes, né, até os fenômenos de transporte e de toda outras formas de mediunidade que a gente vê na Bíblia. Nós vemos Saul consultando o espírito de Samuel, Moisés, que conduziu o povo hebreu no deserto, acompanhado por uma labareda que seguia à sua frente, e Jeremias, o profeta da paz, era médio de incorporação. Quando o espírito tomava, ele pregava contra a guerra aos exércitos de Nabucodonosor. Então são ligeiros relatos bíblicos mostrando esses fenômenos mediúnicos e alguns paranormais, né? Também temos em Mateus a afirmação de Jesus que diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, dá de graça o que de graça recebeste. O cotidiano de Jesus era um homem comprimido, exprimido pelas multidões. Quando eles sabiam que Jesus ia passar por determinado caminho, determinada estrada, colocavam-se os enfermos ao longo da estrada, para que Jesus tocasse, porque diziam que dele saía uma virtude que curava a todos. Então Jesus era um homem constantemente buscado pelas multidões, tanto pela sua palavra inspirada, quanto pelo seu poder de produzir curas tidas como milagres pelo povo. E aí nós vamos ver o relato de alguma delas. E depois que veio até o povo, um homem se aproximou dele, colocou-se de joelho aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, porque ora cai no fogo, ora cai na água. E Jesus manda que traga um filho, até porque os profetas, os seus amigos apóstolos não haviam conseguido curá-lo. Faz uma censura e diz que aquele tipo de espírito só com jejum e oração. Então, ao tempo de Jesus, ocorreram muitas conversões, curas e desobsessões também. Talvez esse espírito que não conseguiu ser afastado pelos apóstolos, não sei se hoje nós teríamos uma outra explicação mais razoável, porque existem obsessores que realmente o doutrinador tem grande dificuldade e não consegue afastar, e outros são mais dóceis ou menos rebeldes, né? Talvez hoje houvesse outras explicações além dessa, de que aquele espírito entendia de magnetismo, dominava a ciência, sabia o que estava fazendo muito bem e não se deixou intimidar.
Talvez hoje Jesus também dissesse, sim, e além disso, isso aí é um técnico. Ele sabe o que está fazendo, ele entende de magnetismo, ele sabe de hipnotismo, ele sabe como entrar na mente do outro, sabe como neutralizar os seus esforços. Isso é muito comum nas reuniões de desobsessão. Havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva mais outros 7 consigo. Isso é um ensinamento precioso para quem trabalha com desobsessão. Não é necessário apenas livrar o obsidiado daquele incômodo que lhe provoca o obsessor. Os centros espíritas fazem isso muito bem. Mas muitos não acompanham o período posterior, ou não aconselham ao obsidiado, e se esforçam no seu trabalho sobre ele, para que haja uma transformação moral. Então, o obsidiado momentaneamente se vê livre daquele espírito que lhe incomodava, mas não impõe a si uma transformação moral. E acontece o que está descrito aqui. Aquele que foi persuadido de que a briga não era condição favorável para nenhum dos dois, se afasta. Mas um outro, encontrando a casa desocupada, desordenada, porta aberta, ele volta, ele entra. Uma porta aberta é um convite a que se entre. Para a gente ver como a época de Jesus, muitas eram as obsessões. E às vezes a gente fica se perguntando por que existem espíritas que fazem a seguinte pergunta: por que é que precisamos doutrinar espíritos aqui? Por que não são doutrinados lá por cima mesmo? Por que o doutor Bezerra de Menezes não chama esse pessoa, conversa com ele? E a resposta é muito simples. Porque esses obsessores, na condição em que estão, inferiorizada, não conseguem nem ver, nem ouvir esses espíritos que eles são um pouco superiores. Simplesmente não conseguem nem ver, nem ouvir. Preciso ser levado a uma reunião mediúnica para que, em contato com o médium, ele sinta-se como momentaneamente encarnado e passe a ouvir a voz do doutrinador. Aí mais um relato, né, de Jesus atuando na desobsessão na região onde ele habitou. Mais uma descrita por Mateus, de um mudo, e todo o povo ficou presa de admiração, dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo, diziam: esse homem expulsa os demônios com auxílio de Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus aproveita para dar mais um ensinamento sobre o reino dividido. Todo reino dividido tende a ruir. Seja esse reino um centro espírita, um templo católico, protestante. E como é que ele fica dividido? Quando todos os seus ocupantes
se separam por divergências, por não trabalhar a afetividade, né? A afetividade em um grupo mediúnico, em um centro espírita, deve ser trabalhada milimetricamente. Ali todos são irmãos. O Espírito de verdade disse a Kardec: nós vamos te ajudar até na tua vida material, porque não te ajudar a viver seria não te amar. Então, em um grupo mediúnico também deve ser assim. Se um perde um emprego ali, os outros não. Você não vai passar fome, nós vamos te ajudar, até que você possa se reerguer. Pelo menos no centro espírita deveria ser esse o procedimento, já que entre os centros espíritas não é assim. Vamos passar aqui. O senhor Antônio de Pádua, na terça-feira santa de 1226, pregando na Espanha, soube que seu pai ia ser supliciado em Pádua. Ou seja, alguém havia praticado um assassinato, colocou o corpo no quintal da casa do pai de Antônio de Pádua, e ele foi julgado como sendo responsável pelo crime. Antônio de Pádua estava celebrando, né, e por via mediúnica soube desse evento. Então, deixou o corpo aqui um pouco adormecido e em espírito dirigiu-se ao local onde o seu pai estava sendo levado para um cortejo, porque ele já ia ser sacrificado. E o relato, pelo menos o que descreve o relato histórico, é que ele deteve o cortejo, né, e fez o espírito do morto se comunicar, dizendo que o seu pai não havia sido o assassino. E na sociedade parisiense, ele foi evocado para dar uma explicação sobre esse fenômeno. E ele não se negou. Aí está. Podeis dar-nos a explicação desse fenômeno? E ele, sim. Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, então ele está colocando em primeiro lugar, por sua virtude, que é a ausência de vícios, notadamente os vícios mais comuns, orgulho, vaidade. Tendo elevado sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é a explicação dele. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona o corpo, seguido de uma porção do seu perispírito. E no texto existe, né, o comentário de que não é uma porção do perispírito. Sai com o seu perispírito e deixa a matéria imunda no estágio vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo o que desejas saber. Esse resumo foi muito bem desdobrado, aclarado pelo senhor Allan Kardec. O senhor sueco Emanuel Swedenborg, considerado gênio na sua pátria pelos inúmeros trabalhos científicos na área de metalurgia e outras, estava sendo homenageado em um jantar, quando de repente ele se afasta do meio dos circunstantes e fica olhando o olhar distante. E como já estava há algum tempo naquela situação estranha, foram até ele e perguntaram o que ele estava olhando.
o motivo da sua curiosidade. E ele disse: vejo que a cidade de Estocolmo está sendo devorada por um fogaréu. E descreve durante quase 2 horas o incêndio. Ouço os gritos da multidão, sinto o seu desespero. Desabam pardieiros, vidas são ceifadas, a cidade está sendo consumida pelo fogaréu. 2 ou 3 dias depois chegam as notícias de que a cidade de Estocolmo estava sendo, ou melhor, havia sido devorada por esse incêndio. A senhora Elizabeth Kleber-Ross, que trabalhava com doentes terminais no hospital, motivando-os e auxiliando-os para que eles tivessem uma morte mais calma, elaborou uma teoria de que eles passavam por 5 fases. A primeira era de negação e isolamento, ou seja, por que comigo? Isso não pode estar acontecendo comigo. 2, vinha o período da raiva, né? Por que eu? Não é justo. 7 bilhões de habitantes na Terra, por que eu fui escolhido para ter esse câncer? E então ele entrava, depois de um certo tempo, em negociação com Deus. Fazia promessas: deixe-me viver até meus filhos crescerem, eu preciso ver meus netos. Finalmente, como nada mudava, ele entrava em depressão. Por que se preocupar com algo, né? Eu vou morrer mesmo. E finalmente ele aceitava o seu destino, a sua sorte, tinha uma morte mais tranquila. Mas os colegas da doutora Elizabeth não acreditavam muito nessa teoria. E ela dirigiu-se ao auditório do hospital para se despedir, se demitir e se despedir dos seus colegas. Ela e o seu assistente. Quando ela fez isso, notou que uma mulher a esperava lá fora. E ela foi avisada de que a senhora estava há muito tempo esperando, ansiosa por ela. Quando ela olha para a mulher, ela reconhece. Ela disse: eu já tratei dessa mulher. A mulher também havia passado pelos 5 estágios, já havia morrido. E ela vai, deixa a mulher ir na frente e vai olhando os pés, se os pés estão suspensos, se toca o corpo, se é roupa mesmo. Ela diz na biografia dela: este foi o passeio mais longo da minha vida, porque ela convida a senhora para ir ao consultório dela. Eu sou psiquiatra, eu trabalho com pacientes esquizofrênicos, o tempo todo, e eu os amo. Quando eles tinham alucinações visuais, eu conversava com eles. Ela disse a si mesma que estava vendo a senhora Schwartz, mas que isso não podia ser verdade. Fez um controle da realidade em si própria e perguntou-se, por ver muitos pacientes esquizofrênicos, não estaria ela mesmo começando a ver coisas? Eu até toquei na pele dela para ver se estaria fria ou quente, ou se a pele desapareceria quando eu a tocasse. Foi o passeio mais incrível que eu já fiz. Não sabia o que estava fazendo. Eu era tanto a psiquiatra observando quanto o paciente. Mas ao chegar no consultório, a mulher disse: olha, eu tenho autorização para estar aqui, o seu trabalho é muito importante para nós. Eu queria pedir para a senhora não se demitir, nem o seu assistente. Queria que a senhora repassasse as minhas palavras para o seu assistente. E então ela teve uma ideia, disse: não escreva um bilhete para ele,
que era mais uma prova ou uma tentativa de se certificar se uma pessoa morta poderia estar na frente dela conversando, escrevendo. E ela escreveu o bilhete. Olá, vim aqui para ver a doutora Ross, uma das duas pessoas que está no topo da minha lista. A outra é você. Eu nunca acharei ou conhecerei alguém para tomar o lugar de vocês dois. Eu quero que você saiba, como eu disse a ela, que eu estou em paz e em casa agora. Eu quero que saiba que você muito me ajudou. Um simples obrigado não é o suficiente. Mas, por favor, saiba o quanto eu quero dizer isso. Obrigado. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que era um pouco cética, que não acreditava na vida após a morte, conclui a sua biografia com esse pequeno texto. A morte é simplesmente uma desfolhação do corpo físico. Assim como a borboleta escapa do seu casulo, escreveu ela, é uma transição para um estado mais alto da consciência, no qual você continua a sentir, a entender, a rir e a poder crescer. Como poderia ter um espiritismo sem espíritos diante de toda essa realidade descrita apenas em pequenas palavras? Nas inúmeras cirurgias espirituais, nos receituários, nos diagnósticos, nos tratamentos complementares, feitos com magnetismo, fluidoterapia, cromoterapia e diversos outros métodos aplicados pelos espíritos. Aqui é o livro do Hermínio, do Sr. Hamner, da homeopatia. Ele está lá na Revista Espírita, confirmando que o Espírito de verdade que dirige este mundo, ou seja, confirmando que o Espírito de verdade é Jesus. A senhora Rosemary Brown, que foi uma médium espírita inglesa, produziu mais de 400 partituras executadas em toda a Europa, desses senhores aí, o Franz Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Debussy e muitos outros compositores cuja função era alargar a nossa sensibilidade através da música, que é a arte sublime. Esse simples agente, essa senhora Rosemary Brown, olha quantas canalizações, quanto material, quanto artista se utilizou das suas mãos para fazer chegar aos nossos ouvidos a melodia aí dos imortais. E o Sr. Carl Jung, que era a princípio amigo, discípulo de Freud, posteriormente divergiram, ele conta isso na sua biografia, que no dia 25 de março de 1909 foi visitar o seu amigo para pedir opinião sobre os fenômenos paranormais. Devido às suas convicções materialistas, ele tomou minhas perguntas como disparate. Comecei a sentir como se o meu diafragma fosse feito de ferro e estivesse ficando em brasa. Nesse momento ouvimos um estrondo na estante próxima e ambos pulamos com medo que aquilo caísse sobre nós. Isso é um exemplo de exteriorização catalítica. Espere aí, isso é pura asneira, disse o Freud, que tinha lá as suas convicções materialistas. O senhor está enganado, e para lhe provar, digo
Digo-lhe que ouviremos outro estrondo igual. De fato, ocorreu, e até hoje não sei o que me deu aquela certeza. Ele olhou para mim estupefato, e depois disso nasceu nele uma espécie de desconfiança contra mim. E jamais voltamos a falar sobre isso ou falar disso. O compositor Handel ele já estava aposentado, não queria mais compor. Mas ele recebeu de um amigo um folheto sobre Jesus Cristo e ficou muito admirado com aquela personalidade e quis fazer uma composição para essa entidade. Então ele passou 21 dias trancado no seu apartamento e sem se alimentar direito. Quando o mordomo chegava, ele tomava o naco de pão e se alimentava, mas continuava escrevendo, como se estivesse absorto inteiramente naquela obra. E quando terminou, depois de 21 dias, ele saiu tateando e foi dormir. Então o seu mordomo pensou que ele estivesse morto, ou para morrer, ele estava inerte, e foi chamar o médico. Quando o médico chegou, ele estava diante de uma mesa alta de alimento, comendo sofregamente, e o médico olhou, disse: o que aconteceu? E ele começou a contar que estava ouvindo aquela melodia e estava anotando. E tocou uma parte para o médico, e o médico disse: você estava endiabrado. E ele disse: eu nunca estive tão perto de Deus como nesses 21 dias. Quando ele foi mostrar a composição, né, que é o oratório de Handel, que tem mais de 2 horas, o Messias, a emoção que o Messias causou foi tão grande que o rei Jorge II se levantou automaticamente. E todo mundo se levantou, porque era o costume. Se o rei se levanta, o povo se levanta. O rei se senta, o povo se senta. E aí nós temos 21 dias direto desse homem em contato com as entidades que, segundo ele, lhe passaram o oratório Messias. E ele disse: jamais eu receberei um níquel sequer por essa música, porque ela foi ditada a mim, ela não é minha, ela foi ditada para mim. O senhor Marconi, Guilherme Marconi, que descobriu o telégrafo, ganhador do Prêmio Nobel de Física, acordou, chamou seu criado e disse: sinto muito, mas vou lhe causar e aos meus familiares um grande aborrecimento. Peço informar minha esposa e ao meu filho, que está em Nova York, da minha partida. Escreva um telegrama para minha filha Eletra, desejando-lhe parabéns pelo 7º aniversário. Em segunda, perguntou: que horas são? 3 da madrugada. E ele disse: daqui a 45 minutos eu deixarei de viver. Não terei o prazer de rever minha esposa nem meus filhos. Morro tranquilo. Irei prestar contas dos meus atos ao Supremo Criador. E após 45 minutos, realmente foi embora. E os senhores vão aí intimamente se questionando se são fenômenos mediúnicos, paranormais, medianímicos. Abraham Lincoln sonhou que estava na Casa Branca, havia um grande clamor, sussurros, choros.
Ele foi na sala de estar sem nada encontrar, mas quando chegou na ala leste, encontrou um caixão com o defunto coberto por finos tecidos. Ao redor dele estavam soldados fazendo vigília. Havia uma multidão olhando tristemente para o cadáver. Quem está morto na Casa Branca? O presidente. Um sonho premonitório divulgado por ele. Existem outras citações de casos menores. O cálculo químico passou grande parte da sua vida tentando encontrar a fórmula do benzeno. E foi dormir certa feita e sonhou com duas serpentes se devorando. Uma devorando a outra, formando uma espécie de hexágono. E ao acordar, verificou entusiasmado que aquela era a forma que ele havia buscado exaustivamente, a forma do benzeno, muito usada pelos estudantes de química. E um outro relato é do George Washington, que não era personagem histórico, né, que é o Calvin. Em plena pesquisa para fazer uma lixa, porque ele pesquisou muito, mas a lixa sempre saía algo errado na execução do seu trabalho. E durante o sonho, ele sonhou que alguém estava consertando a roda de uma carruagem, e ele chegou e expôs o problema, que estava pesquisando para fazer uma lixa, mas sempre dava errado. E a pessoa que estava consertando a roda, né, disse: "Você já ferveu a areia?" E quando ele acordou, que ferveu a areia, a sua lixa estava perfeita. Era o que faltava para concretizar o seu invento. E aí o inventor da máquina de costura também havia passado muito tempo, ele não sabia como engastar a linha na agulha, e foi também através de um sonho, né? Preocupado com a questão, certa noite sonhou que estava sendo perseguido por selvagens, pisando em um prego que ficou espetado em seu pé. Tentando em vão retirar esse prego, veio a ideia de furá-lo na extremidade, enfiar através da cavidade aberta um cordão e puxá-lo. Ao acordar, concluiu sua invenção, a máquina de costura, com esse simples detalhe de furar o prego e passar o cordão por dentro. Muito bem. Então essa é a nossa conclusão. Enquanto houver encarnados, desencarnados, sempre haverá intercâmbio mediúnico, pois isso faz parte de uma lei natural. Se a vida é uma só, a família universal é uma só, como ficarmos isolados em nossa saudade, em nossas dúvidas? A comunicação entre espíritos é um presente de Deus para a humanidade. Essa ponte é um presente de Deus para a humanidade. Acredito até que Deus teria sido descuidado se não a tivesse construído, deixando vácuo, a ausência entre aqueles que se amam, pais e filhos, irmãos, familiares. Como a minha tarefa era expor esses detalhes, alguns fenômenos mediúnicos no cotidiano, retirei alguns da Bíblia e outros dos arquivos históricos, e
interpretá-los é com os senhores. Me despeço aqui, agradeço a todos e deixo a minha ameaça de que posso voltar um dia, se os senhores assim o desejarem. Muito obrigado mais uma vez ao palestrante Luiz Gonzaga. Um recado aqui de utilidade: foi perdido um celular da marca Nokia. Por favor, se alguém encontrar, entregue lá na frente no credenciamento, por favor. O proprietário depois vai passar lá seguidas vezes para ver se já foi encontrado. Ok? Agora, antes da próxima palestra, nós vamos exibir aqui um vídeo, um pequeno vídeo, do senhor José Lucas, de Portugal. O senhor José Lucas tem 47 anos, é casado, tem 2 filhos, é militar, membro do Centro de Cultura Espírita Caldas da Rainha e da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, um dos maiores divulgadores espíritas da Europa. Colaborador de vários jornais, com diversos artigos espíritas publicados. Correspondia-se com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, pois também é um pesquisador de transcomunicação instrumental. Como já foi falado, ele é consultor para diversas mídias de Portugal para assuntos do espiritismo. E foi citado em algumas psicografias do Dr. Hernani Guimarães Andrade e confirmando posteriormente a autenticidade das mensagens. E ele gravou um vídeo que nós vamos exibir agora. Estava em casa e um amigo do Facebook, nem o conhecia, lembrava do nome dele, agora sei que se chama Paulo. Ele utilizava a alcunha, nickname de bolacha americana, que era uma microempresa que tinha. Como é que estava a falar na internet, achei estranho, não conhecia sequer o saído. Não fui do engenheiro. Ele utilizava o alcunha, o nickname de bolacha 28 de abril de 2013. Eu estava em casa, um amigo do Facebook, que eu nem o conhecia, nem me lembrava do nome dele, agora sei que se chama Paulo. Ele utilizava o alcunha, o nickname de bolacha americana, que era uma microempresa que tinha. E então ele ligou-me a dizer que estavam a falar de mim na internet, achei estranho, não conhecia sequer o saído, e então fui lá ao site e vi a primeira mensagem que estava a ser lida do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, através do médium José Araújo. O que mais me chamou a atenção foi que aparecia o meu nome completo, José Carlos Miranda Lucas, e depois José Lucas. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade correspondia-se comigo, e eu com ele, durante muitos anos, e de facto ele era muito cavalheiro e muito educado, e tratávamos nas cartas sempre por José Carlos Miranda Lucas, mas quando falávamos ao telefone, que nós não nos conhecemos pessoalmente, ele tratava-me sempre por José Lucas ou por Lucas.
De resto, fiquei admirado e a primeira coisa, sinceramente, que me veio à cabeça foi: isto, eles devem ter pesquisado isto na internet. E tem sempre aquele espírito crítico que nos vem em primeiro lugar. Mas, de repente, na psicografia que a senhora estava a ler, dizia que ele tinha aportado ao aeroporto, ficou indeciso, etc. E nessa altura o médium, em transe, corrigiu, virando a folha, dizendo que não era aeroporto, mas que era aeromorto. Ora, essa é uma brincadeira que ele fazia comigo, quando eu me telefonava e dizia: então, sou engenheiro, tenho de vir a Portugal fazer aqui umas palestras e tal. E ele, que era sempre muito brincalhão e bem disposto, dizia: oh Lucas, eu já não estou em idade de apanhar o aeroporto, agora só o aeromorto. Eu acho que já contei isso numa palestra ou duas que estão na net. Provavelmente poderiam ter tido acesso a ela, mas não é muito provável, perante tanta informação. Uma equipa de espionagem muito grande por parte do CIU para conseguir compilar toda esta informação. Na psicografia, o espírito diz que quer enviar um abraço e fortes agradecimentos aos amigos de Portugal por todas as homenagens. Eu sinceramente já não me lembrava disso, mas de facto em 2006, na Jornada Espírita, em Óbidos, em Portugal, que fazemos todos os anos, esteve cá o engenheiro Ney Preto Pérez e de facto fizemos uma homenagem ao engenheiro Hernani Guimarães Andrade, e inclusive fizemos um vídeo que está na internet disponível sobre a vida e a obra dele. Não me lembrava sinceramente disso. Outra coisa muito importante é quando o espírito diz: tentei fazer contato consigo na rádio, estavas gravando e aí os aparelhos não funcionam. Ora bem, eu isto não contei a ninguém, e aqui é que de facto é o toque mais importante que aponta para a credibilidade da mensagem. É que eu tentei fazer isso no Evangelho no Lar, aqui em casa, sozinho, e tentei também lá no Centro de Cultura Espírita, 2 vezes com o gravador, sem dizer a ninguém, e ninguém sabia deste pormenor. Portanto, não havia como ter acesso a esta informação. Depois, o estilo, temos de ver o conteúdo da mensagem, o estilo da mensagem é muito similar ao estilo e ao tipo de conteúdo, a maneira de escrever e de falar do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, aquilo que eu eventualmente conheço. Curiosamente, no mês seguinte, a 26 de maio de 2013, entretanto, entre a mensagem e o 26 de maio, estava mentalmente: mas porquê é que o senhor engenheiro se referiu a mim? Eu, à beira dele, sou um ninguém, não tenho formação académica superior, não tenho os seus conhecimentos científicos que ele tem. Porque é que ele tinha tanto trabalho em escrever? Porque esta gentileza para comigo? Perguntava-me mentalmente, e nunca comentei isto com ninguém. E no dia 26 de maio, o Espírito, referindo-se novamente a mim, diz que a nossa ligação já vem de muito longe. Como que uma resposta a uma pergunta mental. Eu não conheço o médium José Araújo, não conheço a sua equipe, aliás, conheci-o através da internet, através deste facto que relatei, de modo que não tenho nem como confirmar, nem como desconfirmar, apenas tenho a relatar este facto. Não vejo outra explicação, a não ser que o espírito do engenheiro Hernani Guimarães Andrade se tivesse comunicado. Eventualmente poderá haver, mas eu não conheço outra explicação mais plausível. Espero que corra tudo bem nesse encontro em Blumenau, e um abraço para todos os irmãos brasileiros e portugueses e de outros países que aí estejam. Tudo bom.
bom para vocês. Obrigado. O senhor José Lucas fez um grande esforço para tentar estar aqui, mas infelizmente não foi possível, mas vai tentar para o próximo Fore Blue estar presente. Dentro de mais alguns instantes, teremos então a palestra com Clóvis Nunes, um dos maiores pesquisadores espíritas do mundo. Enquanto isso, vamos proceder à leitura de algumas psicografias que vieram hoje na parte da manhã. Boa tarde, pessoal. Nós estávamos ali corrigindo, o Clóvis também ajudou um pouquinho, traduzindo a letra aqui do médium. Tem uma folhinha única, que na verdade está escrito aqui, assim: Constantin Rodivé saúda todos os presentes e refere-se ao maravilhoso intercâmbio. Doutor Ney, eu acho que o doutor Hernani estudou transcomunicação, né? Quer levar o microfone? Com Constantin Rodivé, né? Constantin Rodivé é o desenvolvimento do fenômeno das vozes eletrônicas, iniciados com Jürgenson, um filósofo letão que conseguiu mais de 100.000 frases obtidas por esse processo. Constantin Rodivé, numa conversa telefônica com Sônia Rinaldi em abril dos anos 96, ele inicia, por acaso nós temos essa gravação, ele inicia em inglês, se dirigindo a Sônia Rinaldi. E ele, em determinado momento, ele diz: eu vou passar o microfone a Carlos de Almeida. E a Sônia, muito aturdida, responde nessa gravação, nessa conversa, nesse diálogo: o que é que eu tenho que fazer com o microfone? Ela não entendeu ao primeiro momento. E o Rodivé repete pousadamente em inglês, que ela dominava, dizendo: eu vou entregar o microfone a Carlos de Almeida. E aí entra Carlos de Almeida, falando português com sotaque de Portugal, dirigindo-se a Sônia Rinaldi, e faz uma série de considerações a respeito daquele processo de comunicação. E finaliza dizendo: Sônia, te ajudaremos na palestra que irás fazer aos médicos espíritas. É um personagem, o livro dele está, e é muito interessante ver a sua presença espiritual aqui entre nós.